Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, estamos começando ao vivo o nosso programa das 6, nesta segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018, aqui na nossa TV Cidade, no nosso canal 3 da nossa operadora NET. Hoje que é o dia da normalista, né? E hoje também é o dia do professor. E o segundo caso aqui, a gente tem que mandar um especial abraço a todos os mestres, aqueles que passaram pela vida da gente. Lembrando, achei da minha primeira professora, a professora Regina, né? Lá no Jardim da Infância, quando estudávamos no CTI, a professora Regina, que até hoje, né? Está aí atuante na missa do Padre Marlon, faz lá a leitura, né? É muito bom a gente vê-la sempre feliz. Tem a sobrinha dela também, a professora Cidinha Paulique, né? Também grande amiga, mandamos um abraço. O professor Aldi Freitas, professor, um abraço para você, e tantos outros, né? E mais em especial carinho, tem dois nomes que eu quero frisar e marcar sempre que eu posso a respeito dos professores. Professora Jurema Castilho, que marcou a nossa passagem pela escola Dom Pereira, né? De Barros, quando eu era aqui no centro da cidade, e fez muita diferença em nossa vida. E ela tem, os filhos todos eles são professores, né? Desde o professor Fábio, o professor Paulo, né? E o professor Mauro, e a filha também, que foi diretora do Estadão. E temos lá no Queririnho o professor Marcos Gomes de Almeida, né? Que foi o nosso professor de biologia. Então a gente homenageia todos esses professores e aqueles que fizeram também parte da vida da gente na faculdade, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, né? Grande Rui Guerra, professor mestre de cinema, que nos dava provas sobre cinema para a gente fazer e reprovava bastante gente, viu? Então, um abraço para todos vocês. Lembrando também que as nossas crianças aí no final de semana, né, a Nossa Senhora Aparecida, foram o feriado que marcou o mês de outubro agora, e nós aproveitamos esse feriado para poder descansar um pouquinho e voltamos hoje com toda a carga. E voltando com toda a carga, eu estou recebendo ele que é ligado no 380, porque ele não para, né? E pela primeira vez estou recebendo aqui no nosso estúdio, ele que é ator, diretor de teatro, ator de cinema, né? Multifacetado, Rodrigo de Paula, porque agora no fim de semana ele está convidando um quarteto aqui na cidade de Taubaté para aprontar um pouco no Teatro Metrópole. É verdade, Rodrigo? É verdade. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Realmente, depois de muito tempo fora dos palcos taubatianos aqui, estou com esse espetáculo, que na verdade é um show de comédia, né? E com 4 convidados, amigos queridos, e eu acho que vai ser uma experiência muito legal, que eu nunca fiz, na verdade. Então... Bom, normalmente nós estamos acostumados a você interpretar, né, vários personagens, vários papéis. Dessa vez não, dessa vez você está trazendo 4 nomes importantes da nossa arte, da nossa cultura taubatiana, da cultura nacional também, né? E dividindo o palco com eles, né? Como que foi juntar esse quarteto, é o quarteto mágico? Fantástico! Então, na verdade, assim, os 4 convidados... foi uma ideia porque eu tenho meu solo, meu programa solo de comédia, o Rindo a Rodo, e eu faço vários personagens e eu queria repetir alguns personagens que eu acredito que tenha mais receptividade do público, e daí eu escolhi fazer 3 personagens, que é o Aristides Trava-Língua, o Jacques de Vison Lawrence e a Frida Namicalo. E daí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer também alguns convidados, pessoas próximas, queridas. Inclusive um deles está aqui. Tá chegando, vamos trazer um dos convidados. Que é meu irmão, Alessandro Ferreira. E daí nós cheguei nesse quarteto, porque eu acredito que é para um show de humor de 1 hora e pouquinho, era um número legal. Então eu vou estar fazendo 3 personagens solo e também fazendo cena com 4 convidados que eu escolhi a dedo. Bom, o Jefinho não tem preparado lá na nossa técnica nenhuma música assim instrumental, aquela zona de entrada, né? Mas vocês em casa
façam de conta que estão ouvindo essa música, porque é um milagre o Alessandro Ferreira estar por aqui, né? É um encontro histórico. É um encontro histórico, inclusive aqui na TV Cidade. Eu já cansei de convidá-lo. O programa tem mais de um ano, né? Tem mais de 200 programas, 250 por aí. E cadê o Alessandro Ferreira? Ele já veio, já voltou, já veio, já voltou, já veio, já voltou, já puxei ele pela rua. Tentei trazer aqui na TV. Ele veio até tomar café com a gente, mas não veio participar com a gente no estúdio. Ei-lo aqui. E quem o trouxe foi o Rodrigo de Paula. Como que você conseguiu esse milagre de trazer esse menino pro seu lado aí? Então, o Ale voltou do Rio pra cá, tava passando essa temporada com a gente e daí ele tem também milhões de compromissos, ele sabe disso. E daí quando o espetáculo estava marcado em setembro, e daí ele não poderia, porque ele estaria em Curitiba, daí quando teve a mudança da data, que é agora esse domingo, às 7 horas, coube na agenda do senhor Alessandro, e daí na hora, daí uma das 4 convidadas, que era a Fernanda Ventura, não poderia nessa data, eu ela fiz tá com isso, cartaz, ela tá tá com em uma cartaz, peça em cartaz em São com Paulo. os boêmios de Adoniran, e daí nós trocamos né, na hora, eu falei, Alessandro, vem aqui, e deu tudo certo, daí os outros 4, é o Filadelfo, né, que já é uma figura carimbada aqui na cidade e no Vale, o Sidney Bretanha, que também é uma figura carimbada aqui em Taubaté, e a Renata, que é uma grande amiga e artista aqui da cidade, também diretora artística lá do Sítio do Capão Amarelo, trabalha lá no Jardim das Nações. Então nós estamos resgatando várias coisas de amigos e eu não tô mais... Nossa, estou muito feliz por isso. Ale Ferreira. Gente, o pessoal pensa que é meu parente, né? André Ferreira. Perdido da maternidade, né? Mas, Ale, como que é dividir o palco aí com o Rodrigo de Paula? Não é a primeira experiência, né? Não, não é a primeira experiência. A gente estudou na mesma escola de teatro, né? A gente fez Feio e Camargo junto. A primeira peça que a gente fez foi Bom Dia Comadre. Isso. Foi Bom Dia Comadre. Era um elenco enorme, assim. E trabalhar com o Rodrigo, apesar dos nossos 20 anos quase de amizade, é muito bom. Porque ele é um ator que doa muito pra gente. Porque a gente tem isso do teatro, né? De trabalhar com atores que têm uma certa experiência e que é uma experiência muito grande, principalmente com comédia, e é muito gostoso porque a gente mais se diverte do que trabalha. E é engraçado, né? Porque nós temos todo esse tempo junto na amizade, mas nós estivemos no palco pouquíssimas vezes juntos. Eu né? acho que deve eu ser acho que a nós terceira ou temos quarta umas vez. 2 vezes, que eu acho que foi o Bom Dia Comadre e a Moral Cotidiana, talvez. Foi. E depois nós fizemos trabalhos assim, terceirizados por empresas aqui, né, de recreação aqui na cidade, eventos, essas coisas. E eu acho que depois só... Aí depois eu fiz o Rindo a Rodo. Ele fez o Rindo a Rodo, que quando eu voltei do Rio eu quebrei meu calcanhar, daí esses amigos, ele e o Maciel, eles substituíram, fizeram alguns personagens pra mim, e inclusive é esse personagem que ele vai fazer. Que eu vou fazer agora. Que é um personagem que foi escrito pela Renata comigo, que é a Xuxa lá da comunidade, a Cheryl Menechel. Aproveitar que eu morei no Rio de Janeiro 6 anos, vou trazer um pouco da experiência do morro para Taubaté. Porque alguns personagens eu vou fazer junto com um ator ou atriz. Uhum. Outros farão um intermédio para eu trocar de roupa para um próximo. Então eu não vou estar propriamente com a pessoa junto, mas eles vão estar entretendo vocês da mesma forma, divertindo vocês da mesma forma. Bom, o Ale, eu vou aproveitá-lo, né, que ele está aqui, e espremê-lo um pouco a respeito disso, né? Ele falou que morou no Rio de Janeiro, que é aí a tal qual Curitiba, a meca dos artistas de teatro, de cinema, de TV, né, Ale? Como que você falou, esses 6 anos que teve de experiência no Rio de Janeiro, você pode avaliar o trabalho, por exemplo, de pessoas como o Rodrigo, como o Filadelfo, como o Bretanha, que saíram menos, né? Ficaram mais aqui na resistência, mais aqui no trabalho de casa, sempre procurando trazer algo novo para o nosso teatro. Eu acho importante ter pessoas com esse nome, com esse gabarito aqui na cidade. E mostrar que realmente o teatro de Taubaté resiste. Né? A gente já tem um histórico de teatro muito bom aqui na cidade. E quando você sai e vê que coisas tão simples lá fora dão certo, não somente por ser uma capital, mas por que não pode dar certo aqui também, em Taubaté? Né? Então, a experiência que a gente tem lá fora, porque eu morei 7 anos em Curitiba e 6 anos no Rio de Janeiro. Onde tô ficando velho já, né? e assim, é tanta experiência de fazer teatro quanto assistir teatro. A gente assiste muita coisa quando você vai lá fora. São várias produções praticamente de terça a domingo.
Só precisa ter dinheiro e ter tempo pra ficar vendo tudo isso. Mas é muito importante ver que existem esses nomes aqui em Taubaté, levando arte e cultura ainda para a sociedade do Vale do Paraíba. Porque vem gente de Tremembé, vem gente de Pinda assistir, até porque a gente tem bastante amigos espalhados pelo Vale eu acho que as todo, né? duas experiências são válidas, André, porque Sim. quem fica aqui, existem artistas como eu que eu fico pulando de vários trabalhos a outro. Eu tenho uma necessidade minha de trabalhar com diversas pessoas, desde os atores mais novinhos até atores mais velhos, tarimbados. Eu gosto, né, de me permitir passar por todas as pessoas e conhecer e trocar experiência. E tem gente que focou num segmento e foi, sabe? Como é o caso do Sidney, como é o caso do Philadelphia, estabeleceram uma linha deles de trabalho e trabalham solo. E eu admiro o trabalho deles de uma forma ímpar, assim, porque eles têm essa carreira deles muito bem construída. Não tá fácil fazer teatro aqui em Taubaté. Então, quando você vê uma casa cheia, alguém que foi lá, que nem o Sidney, que vende convite de porta em porta, vai lá, corre atrás, igual a Avon pra vender convite. E o Philadelphia, que já tem a cara dele estampada. Igual o carro do ovo agora. E a cara dele estampada em milhões de coisas, e ele fazendo acontecer, ele é uma personalidade já da cidade. Eu tenho uma honra de estar com esses artistas tantos aqui e estar fazendo outras coisas em Pindamonhangaba e trocando com atores mais novos aqui, como eu fui convidado agora também por uma companhia da FEB. Companhia Contramão, né? Contramão. Tô convidando o pessoal, o João Paulo, né? O João. Tem que trazer a banda aqui. Estivemos ontem em São Paulo, lá no Satirianas, na Praça Roosevelt. Eu acompanhei o grupo, eu não estava no espetáculo, porque eu vou estar no próximo espetáculo deles, mas eu fiquei felicíssimo, assim, de estar mais uma vez sendo lembrado por uma nova geração e poder trocar, porque eu acho que é isso. Agora, Rodrigo e Ali, como que vocês também analisam hoje essa reunião de amigos que às vezes se encontram, atuam na área artística, mas para realizar o stand-up, né? Tá de cara limpa ali diante do público, e não com personagens como vocês procuram trabalhar, tendo um roteiro também já pré-estabelecido, convencionado entre vocês, para poder apresentar o show. Eu acho um risco muito grande, na verdade, fazer stand-up de cara limpa, entendeu? Eu acho que eu nunca fiz. Sendo bem sincero, acho que nunca assisti nada. Eu gosto mais de personagem, mas aí eu acho que vai da característica do ator, da técnica que ele gosta de usar, da estética que ele quer levar pro palco. Então, eu acho que assim, desde que feito com consciência, até mesmo humor, porque o humor é um risco muito grande. É uma piada que você pode fazer 1 hora de peça e nos últimos 5 minutos, se você fizer uma piada mal feita, aqueles 5 minutos pode acabar com 1 hora de sucesso da tua peça. Então eu acho que tudo muito bem ensaiado, muito bem roteirizado. E no meu caso, estando com um personagem que pode permitir um pouco mais do que estar de cara limpa, eu prefiro. É uma escolha mesmo de gosto. Não sei o nome. Não, no meu caso, assim, eu acho que nós, quando começamos com essa coisa de show de humor aqui em Taubaté, inicialmente todos foram na base do personagem mesmo, em criação de personagem, que eu acho que é uma linha nossa, eu pelo menos não me caracterizo como comediante, entendeu? Eu me caracterizo como um ator que faz vários gêneros, inclusive comédia. Então, eu acho que o personagem é essa armadura que a gente já está acostumado a fazer e levar esses diferentes personagens para o palco. E eu acho que cada um tem o seu valor. Eu acho extremamente corajoso quem faz stand-up, porque stand-up fala um pouco da sua própria vida. Eu não me sinto tão à vontade de falar da minha própria vida no palco. Assim, eu gosto de falar de coisas, de mensagens através dos meus espetáculos daquele momento, que eu quero dizer como artista naquele momento. Não é o caso do show de entretenimento, mas eu falo, quando eu escolho espetáculos com mensagem, eu penso muito no que eu quero dizer como ser humano, como artista nesse momento. Mas na comédia, eu gosto da questão de estar caracterizado, de estar atrás dessa máscara, de diferenciar, ser versátil nesse sentido. E eu acho que quem faz stand-up, e o povo confunde muito, né, é essa questão da cara limpa, que eu admiro pra caramba. Eu fui assistir agora Os Quatro Amigos lá no teatro, foi semana passada. Eu fiquei assim de cara, eu já era fã deles e eu fiquei mais... Mas são muito diferentes os tipos de humor também, sabe? O Ale deu um gancho aí que eu quero aproveitar, né? Ele falou que a construção aí do texto, da piada, né?
pode demorar 1 hora, de repente nos últimos 5 minutos vai cair pro brejo, como diz o ditado, né? Nós estamos num tempo em que tá difícil de falar algumas coisas, tá difícil de brincar, né, com algumas coisas, o famoso politicamente correto. Aonde que o ator fica nessa situação? Então, eu posso começar? Pode, assim, vai lá que eu vou procurar um então, dado. Nessa questão dos 4 amigos, um que eu admiro demais, que é o Thiago Ventura, ele falou sobre Deus e falou sobre maconha, por exemplo. E ele foi com muito cuidado para falar sobre esses assuntos, mas se posicionando. E ele é ateu, então, tipo assim, né, é um risco. Nossa, os dois temas muito difíceis, e ele fez piada com os dois ao mesmo tempo, e ele falou que cada um tem que respeitar o tempo de cada um, nesse sentido, e que o humor permite essas coisas, mas como ele falou, o risco é grande. Na plateia, muitas pessoas no comédia às vezes aplaudem por respeito, não quer dizer que estejam gostando, né? Então a gente absorve aquilo, mas a gente não sabe o que passa na cabeça de cada um. Quando cada um senta na frente da rede social, a pessoa pode escrever o que quiser, né? Então eu acredito que hoje em dia a gente tem que se policiar. Pra mim, desde 2002, quando eu fui criticado num espetáculo, veio gente de São Paulo pra cá e começou a me alertar de certas coisas que eu escrevo também, eu comecei a entender melhor essas coisas e tentar correr atrás, porque é um se reeducar, sabe? Porque você está acostumado a falar, nesse espetáculo que eu fui criticada, porque fazia blackface, né? Que hoje em dia já não faz mais, né? E daí eu fui entendendo certas coisas e a todo momento eu vou se reeducando para não fazer certo. Não precisa humilhar alguém para tirar o riso da pessoa. É isso que eu acredito hoje. Mas é muito difícil. Eu trouxe um dado aqui, posso ler? Seguinte, ó, segundo a FEComércio do Rio de Janeiro, alguns hábitos culturais dos brasileiros. 92,5% não costumam ir à exposição de arte. 92%. 91,2% não vão a espetáculo de dança. 88,6% não frequentam um teatro. 80,6% não vão a shows. 73,7% não vão ao cinema. E 70,1% não leem um livro por ano. Então, é um dado alarmante que a gente que trabalha com cultura passa isso diariamente. Seja para montar um projeto, sabe? E eu lembro que eu tive muito apoio da minha família, principalmente da minha mãe, para trabalhar com teatro, mas a gente sempre ouve. Ah, você é ator, tá? E você faz o que mais? Isso é complicadíssimo, sabe? E quando você faz uma peça de teatro, seja um humor, um drama, enfim, o gênero que for, dentro de uma sociedade tão polarizada como está hoje, em relação à política, é aquele risco que a gente corre. Então, eu evito fazer. Eu não coloco as minhas ideologias no palco. Eu deixo para Hoje eu não converso nem com as pessoas pelo celular, porque hoje vírgula é ponto. Então eu prefiro falar assim, olha, não quero continuar essa conversa, a gente pode sentar junto e conversar? Eu acho que é muito mais coerente. Porque quando você passa raiva, quando você briga, a pessoa que está do outro lado pode nem compartilhar da mesma coisa com você. Isso vai fazer mal para ti. Então, abre mão, mas eu acho que os personagens, André, eles trazem já uma carga, qualquer um deles ali, pelo menos dos que eu escrevi, que tem alguma coisa ali a se refletir sobre, mesmo Sim, na comédia. E daí é uma questão do público levar, se identificar com aquilo, ou retrair, falar, não e é muito sutil. Ele. E aí quando nós estamos com o personagem, ele consegue separar um pouco mais. Agora, se é a minha cara que tá lá e eu tô defendendo certa ideia, aí o público pode ser um pouco mais agressivo nos tempos de hoje, eu acho. Não que nós não tenhamos opinião, nós temos, mas ela não está explícita no palco. Porque a gente não quer, porque Exatamente. também se a gente quisesse, como artista, falar, a gente deve falar. Porque o artista não é só pra fazer rir, o artista também leva a traz um reflexão. posicionamento, exatamente. Né? Uma reflexão. Então eu acredito nisso, sabe? Bom, o teatro e o humor tem essa, né, prerrogativa de fazer as pessoas pensarem, né, mesmo aí com a forma da piada, com a forma do riso e tal, né? Existe dentro disso ainda assuntos que são tabus, que o ator prefere não colocar em pauta. Você falou do blackface, por exemplo, né, lá atrás. Sim. Existem outros assuntos também que é difícil, são poucos atores que exploram, especialmente no humor? Ai,
Olha, eu me repenso a todo instante a respeito de sexualidade, de tentar não ser caricato, mas com certos padrões. Eu fui contratado para fazer um negócio da libertação dos escravos há pouco tempo atrás, e eu sou negro e eu não queria fazer uma caricatura de negro, por exemplo, porque eu já sou, mesmo que a minha pele não seja 100% escura, né? Então Aí entra na questão da paleta de cores. Isso. E religião, que é uma coisa que eu já passei também numa fase da minha vida, já perdi amigos por certos posicionamentos, então eu, ainda mais no humor, eu tento evitar. Mas eu sou um pouco assim, vai da lua, sabe? Tem dia que eu tô bem afrontoso, daí eu vou lá e acabo fazendo umas coisas. Mas porque às vezes você posta um meme numa rede social, você já tá se posicionando, mesmo que seja através do humor, né? Sim. Então é complicado. Até as pessoas usam hashtag, né? Mais amor, mais humor, menos guerra, tem, né? E eu acho que através do humor você consegue entreter e informar. E eu acho que a escolha desse comunicador, que no caso somos nós atores, é de uma responsabilidade muito grande. Sim. E realmente, política, sexualidade, drogas, isso, machismo Nossa, que tem tanta impera coisa. na sociedade, você levar isso para uma cena, ela tem uma outra força em cena. Então eu acho que é melhor a gente não... Eu prefiro não arriscar, até porque durante minha vida inteira eu trabalhei com teatro infantil, trabalhei com musical, trabalhei com comédia e acabei me especializando em teatro corporativo. Então quando você vai dentro de uma empresa, você tem um briefing do que você tem que seguir. Então eu já fui dentro de empresas falar sobre câncer de próstata para 300 homens. Então eu acho que como você leva o texto, como ele é construído, como ele é falado, eu acho que é mais importante do que a escolha de um tema. Na verdade, eu prefiro fazer isso em teatros dramáticos, em outras coisas nesse tipo, que eu acho que o público já espera de um tipo do que fazer no humor. Porque no humor é 8 ou 80, né? Nesse sentido. Bom, Companhia Poucos e Loucos, show de humor Rodrigo de Paula convida, no domingo, né? Domingo, 7 horas da noite, convite está 20 inteira, 10h30, e levar um produto de limpeza para doação para jovens com HIV, que o Sidney está arrumando. É lá em Lagoinha. Em Lagoinha. Ah, que bacana. Quer dizer, então, A entrega do produto é na hora da entrada. Os convites são à venda com o próprio elenco, no dia será vendido também. E está vendendo ali na Modas Estrela, que é uma loja de roupas do lado do João Calçados. E também na escola IET, aqui no Desembargador. facinho ali na só Praça pertinho. São Taubaté. Passando na frente do mercado ali, né? Exatamente. Próximo amigo. É uma escola é uma escola que tem lá técnico profissionalizante. Bom, eu, antes da gente terminar, também gostaria de falar disso, né? Rodrigo de Paula aí, falou 20 anos de amizade, carreira também já tem um bom tempo, né, Rodrigo? Uhum. E a consagração tá vindo, né? Alguns reconhecimentos, esse ano você mais uma vez foi premiado. Sim, fiquei muito, muito feliz. Em 2012 eu levei o prêmio de melhor ator aqui no primeiro Festival de Teatro da cidade, pelo Calígula, e daí agora nós tivemos o primeiro Festival LGBT de Taubaté e eu concorri, foi voto popular, e daí graças a Deus a uma extensa carreira aí na cidade, tive muitos votos, e daí acabou que acontecendo de eu levar o prêmio, eu fiquei muito feliz, foi uma noite maravilhosa, eu tô com o prêmio lá em casa, que é um unicórnio lindo, e o que é mais legal, que eu fiz também uma apresentação do Joga Pedra na Geni, foi incrível, e no próprio domingo, 5 horas da tarde, já fazendo um convite, eu vou estar no coletivo Diversifique-se, lá na quadra do Parque Aeroporto, com o grupo representando também, 5 horas da tarde, depois já corro pro teatro. Olha, um abraço pra Mariane Moreira, Isso. que esteve com a gente na cobertura das eleições, inclusive falando sobre o papel da mulher na eleição. É maravilhoso. Um abraço pra ela. Tá faltando aí 3 minutos, né? Só! No nosso, Olha, já falamos tudo. no nosso tempo Quatro. aí para rock, tem 4. Então, faltando 4 minutos, eu quero aproveitar aqui pra gente poder marcar, né, a história da TV Cidade, porque o primeiro apresentador desta emissora a entrar no ar com esta emissora chama-se Alessandro Ferreira, né?
Então eu vou pedir para o Rodrigo de Paulo afastar um pouquinho mais para cá, porque eu vou trocar. Eu acho ótimo. Ele vai Eu sentar acho aqui e ótimo. vai finalizar o nosso Vai. bloco, né? Eu vou encerrar esse Isso. bloco. Vai finalizar o nosso bloco. Fica à vontade, Ale. É dessa câmera aqui? Como que você começou o primeiro vez aí? Posso contar? Pode. Olha, eu fazia faculdade de jornalismo na Unital e eu lembro que o Flávio Terra, que trabalhava aqui também, e eu, na verdade, eu sempre trabalhei com teatro. E aí a gente tinha que fazer a cobertura, uma das primeiras, acho que foi a primeira matéria, na verdade, aqui da TV Cidade, foi sobre o vestibular da Unital. E aí foi eu e o Devani Coelho, que também é atriz e jornalista aqui da cidade, e ele chegou com a câmera, chegou com o microfone, eu olhei assim o microfone e falei, gente, nem tinha tido aula de estúdio ainda. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, sou ator, vou interpretar um jornalista. E aí foi aí que eu comecei e fiquei aqui na Telecidade durante quase 2, 3 anos. Então interpreta o jornalista agora para acabar esse bloco do nosso Ah, programa. também queria agradecer ao André, Ah. porque eu fui É. repórter por um dia no Vai Quem Quer, que graças a ele foi uma experiência incrível, eu fiquei louco lá no meio do povo, mas foi uma experiência maravilhosa também pela TV Cidade, que tá sempre com a gente. Obrigado. Então com vocês, Alessandro Ferreira na TV Cidade. Então fica a dica pra você aí no dia 21 às 19 horas lá no Teatro Metrópole. Vá assistir Poucos e Loucos. Uma boa noite e a gente volta daqui a pouco. Eu estava lá quando você nasceu. Cuidei do ambiente para você crescer e aprender. Até nos momentos de lazer estou com você. E não descanso até ver que chegou bem. Faço de tudo para que você se dedique 100% aos seus objetivos. E nem se preocupe comigo. Meu nome? Milclean. Saiba mais em milclean.com.br. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais. Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco e não para por aí. Leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 996388081. Estamos de volta aqui no nosso programa das 6, desta segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018, dia do professor, né? Reiteramos o nosso parabéns, a nossa homenagem ao professor que luta aí para modificar a nossa educação. Eu estou recebendo agora ele que foi eleito o deputado estadual do Vale do Paraíba, ele que apareceu como novidade no Partido Novo, né, aqui na nossa região, e logo na primeira eleição teve quase 30 mil votos e estará representando a nossa região, a nossa cidade,
a partir agora de janeiro, né, se eu não me engano, de 2019. Em março. É em março, né? Eu vou conversar com o nome dele é Sérgio Luiz Victor, mas a gente conhece como Sérgio Victor, né? Isso, exato. Sérgio, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite, André. Sérgio, essa novidade do seu nome pegou muita gente de surpresa, tem muita gente ainda na dúvida, né? Como a gente estava conversando aqui com o Rodrigo de Paula e com o nosso amigo Ale Ferreira, da onde você é, né? É de São José, de Taubaté, de Jacareí, de Caçapava, né? E muita gente ainda fala, quem que é esse deputado que foi eleito representando o Vale? Bom, eu sou nascido em Tremembé, essa é uma resposta difícil. Nasci em Tremembé, morei até os 16 anos aqui em Taubaté, fui para os Estados Unidos com 16, voltei com mais ou menos 21. Eu morei em São José os últimos 8 anos, devido aos meus negócios, e voltei a morar em Taubaté agora mais ou menos no meio do ano passado, quando nasceu minha filha. E aí meus pais moram aqui, meus sogros moram aqui, então eu tenho os 4 avós vivos ainda, né? Então eu queria que minha filha aproveitasse essa fase aqui. Bom, diante do quadro político que vinha se apresentando, né, nos últimos anos, o impeachment da presidenta Dilma, a ascensão do Temer, né, muita gente clamando por gente nova, né, o que te despertou para política, para aceitar o convite para ser deputado estadual? Na verdade não foi nenhum convite, né? A história é bem simples. Em 2015 eu tinha 5 escolas, 3 franquias do Instituto Embeleze, que é uma escola de cursos profissionalizantes, e 2 da Faculdade Anhanguera de Ensino à Distância, junto com a marca LFG. Tinha quase 100 funcionários, as empresas estavam indo muito bem, e eu me peguei reclamando demais da política, e até que um amigo meu me perguntou, mas o Sérgio, e os deputados que você votou? Eu estava reclamando especificamente da Dilma, né? E os deputados que você votou, eles estão indo bem? E eu percebi que eu não lembrava nem quem eu tinha votado para deputado, cara. Então não adianta você ter uma boa formação acadêmica, você ter uma carreira profissional razoável, se você não participa do dia a dia da política, você também é parte do problema. Foi o meu sentimento naquela época. E aí eu comecei a consumir mais conteúdo político, comecei a participar mais da vida da Câmara Municipal de São José na época, e encontrei um novo, né? Eu vi eco no que eu acreditava, na ideologia do partido, nas regras do funcionamento, né? De não usar dinheiro público, ter processo seletivo para escolher os candidatos. O filiado paga para estar presente, então ele é sócio do projeto, ele cobra para garantir que os políticos cumpram o que prometem, essa é uma das regras mais legais do novo. E o dirigente do partido não é político. O dirigente do partido responde para os filiados e o político responde para todos, para o dirigente e para os filiados. E eu me filiei, sem interesse político algum. Eu era voluntário, eu ia na praça, lá na rua em São José, divulgar os valores, os ideais do partido, porque eu queria gente nova na política, eu queria essas regras novas dentro da política. Até que agora, nesse ano, em fevereiro, abriu um processo seletivo, eu tinha vendido as minhas empresas em boas oportunidades nos últimos anos, eu me vi com tempo e com uma disposição de querer fazer algo a mais, né? Hoje eu ajudo uma ONG que paga colégio particular para criança carente, eu sempre trabalhei com educação, como eu te falei, então se você quiser mudança estrutural mesmo, só tem um caminho e é via política, goste a gente ou não. Hoje eu tenho uma motivação maior também, de 1 ano e 5 meses, né, para deixar um legado mais aí. Você falou que tinha tempo e disposição para poder colocar o seu nome aí para o sufrágio, né, dos eleitores. Isso. Mas tinha, naquele momento, noção de quem poderia te apoiar, de quem poderia contribuir e de que forma você poderia desenvolver uma campanha que a gente sabe que já é difícil tendo recurso partidário, não tendo, né, que é um desafio que o Novo se impôs, não tendo seria mais difícil ainda, né? Como que foi esse processo? Eu sabia que ia ser extremamente difícil. Apoiadores, eu tinha vários amigos que me incentivavam, mas nada concreto, né? Especialmente a parte financeira, sem garantia nenhuma. Mas eu sabia que dava para fazer uma campanha barata. Eu não sabia qual seria o resultado. Mas eu sempre brinquei com os meus amigos. Na pior das hipóteses, eu tenho uma caixa de som, eu tenho um microfone e eu vou na praça e fico expondo minhas ideias. Eu sabia que se tudo desse errado, eu faria isso. Mas a parte legal do Novo é que a gente tem vários voluntários espalhados pelo Vale todo. E eu acabei sendo o único candidato a deputado estadual do Vale do Paraíba pelo Novo. Por coincidência, o outro colega de São José acabou desistindo. Então,
eu tinha uma grande oportunidade na mão, eu humildemente acho que o meu produto é bom, né? O produto do Novo. Eu me sinto também preparado para ser um bom deputado, então eu senti que eu tinha um bom produto, uma demanda altíssima porque a gente oferecia, e aí eu fui, acho que o grande trunfo da minha parte foi conseguir engajar tanta gente boa na campanha. Na reta final ali eu estava com mais ou menos 400 voluntários engajados nas redes sociais, compartilhando coisas no WhatsApp, me endossando, né, emprestando a credibilidade para falar para os amigos que eu era candidato, que eu valia a pena. Então eu fiz uma campanha muito barata porque eu contei com o apoio de muita gente que apareceu no percurso e que acreditou em mim e acreditou no Novo. Qual que foi aí a sua principal plataforma? Foi a rede social? Foi o corpo a corpo nas ruas? Foi alguma outra forma de conversar com o eleitor que você de repente descobriu aí, que nós também não sabíamos? Sim, foi uma mistura dos dois. Corpo a corpo eu fiz demais, então durante o percurso de pré-campanha e campanha eu fiz bastante reunião com pessoas que eu sabia que eram influentes e que eu sabia que na reta final eles poderiam influenciar muita gente, já que infelizmente o nosso eleitor decide voto para deputado estadual na reta final, nas últimas 48 ou 24 horas. Então eu fiz muita reunião individual com pessoas influentes e influenciadoras. E estava na rua direto, né? Eu conheci muita gente boa aqui em Taubaté, a gente estava quase todo sábado na Praça do Epaminondas, isso até antes de começar a ter toda aquela galera bandeirando com o nosso dinheiro lá. Fui conhecendo muita gente boa, ela que estava até mostrando ali na imagem um trabalho social que eu fiz na África. Eu sempre fiz projeto social, eu tinha 20 anos quando eu fiz isso, eu sempre fiz trabalho social voltado para empreendedorismo ou para educação. Então eu sinto que eu trouxe eu tenho uma credibilidade legal e as pessoas acreditaram em mim. Bom, não fazendo um trocadilho, o candidato a presidente era novo, porque o Amoedo foi a primeira vez também. Mas de idade não era, agora você é novo e é do Novo, né? Isso. Qual foi o perfil dos candidatos do partido, né, nesse aspecto? Procurou selecionar aqueles que não tinham nenhuma contato político, nenhuma carreira na área? Não, acho que não foi proposital, né? Mas dentro do Novo, o Novo acabou atraindo muita gente de fora da política que estava indignada. O que eu sentia é que os políticos tradicionais olhavam para o Novo com uma enorme desconfiança. Bom, não usar dinheiro público, tem processo seletivo, e se eu não passar? As velhas práticas de ter curral eleitoral e você ser o presidente do partido e poder orientar o partido de acordo com seus interesses, isso afastou muita gente que está acostumada com as velhas práticas. Então, naturalmente, o Novo atraiu muita gente de fora da política. Mas não era regra, né? A gente não vê político como bandido, longe disso. A gente conhece muitos políticos muito bons, só que o perfil médio do Novo foi jovem, também empreendedor na maioria das vezes, entre homens e mulheres, e que nunca tinham participado da política. Mas não que o Novo buscou isso, acho que foi uma atração natural. Bom, você teve 1.909 votos, né? Surpreendentes. Desses, 7 mil em Taubaté? 7 mil e um pouquinho, agora me fugiu o número exato, mas foi 7 mil e um pouco menos de 7.100 aqui em Taubaté. Quer dizer, foi surpresa para você nesse quesito também ter 7 mil votos em Taubaté, sendo que na cidade nós tínhamos aí mais de uma dezena de candidatos a estadual e 2 nomes já com cadeira na Assembleia Legislativa, que é o caso do Davi Zaia e do deputado Padre Afonso? Eu queria mais, mas foi surpreendente, né? Para a primeira eleição, todo mundo que eu conversava dizia que todo mundo que conhecia qualquer coisa de política falava que era loucura o que eu estava fazendo. Até porque a gente fechou a prestação de conta agora e a gente conseguiu arrecadar 37 mil na campanha. Então foi uma campanha muito barata para o número de votos que a gente teve comparado com os outros concorrentes. Foi surpreendente, mas eu sabia que eu estava trabalhando demais, né? Trabalhei 18, 20 horas por dia nos últimos 45 dias para fazer dar certo. Eu estava confiante, ter altos e baixos no percurso, mas uma ótima surpresa. Bom, você falou da experiência, né, que formado aí em administração e economia nos Estados Unidos, da sua vivência também na África, né, em Belize, né, disso tudo que você conquistou, né, na vida, na sua carreira, como que você pretende
colocar à disposição no seu mandato na Assembleia Legislativa? Com muita humildade, né? Obviamente eu sempre tive, mas que eu preciso ter uma equipe extremamente técnica para me auxiliar nesse mandato. Eu tenho um perfil mais conciliador, então pegar e garantir que todas as propostas que a gente tenha esteja bem formatada e que a gente consiga angariar os outros deputados para entrar junto no barco com a gente. Então, eu acho que eu me sinto capaz e agora contratar uma equipe extremamente técnica para a gente fazer com que o projeto saia da teoria e vá para a prática. Um dos compromissos que você se propôs, né, aí durante a campanha é abrir mão de todas as mordomias e privilégios, né, que o cargo lhe confere. Como que você vai abrir mão dessa mordomia, desses privilégios, sendo que também a gente sabe que o político tem a necessidade de deslocamento, né? Você que está aqui no interior para ir para São Paulo, tem o material que precisa produzir. Isso aí não entra na questão de privilégios, né? A primeira coisa, o político tem que dar o exemplo, então não faz sentido o político viver numa situação muito melhor que a da população comum. Então a gente está falando de excessos, né? Então hoje tem carro oficial e motorista. Eu acho que até o carro oficial talvez a gente precise, mas a gente abriu mão e tranquilo. Eu tenho meu carro, o salário é muito alto, entendeu? Compatível com a realidade brasileira, o salário é muito alto. Então quando eu tenho meu carro próprio, eu consigo pagar e manter minhas despesas. Mas tem lá, verba de gabinete, eu preciso cortar pelo menos metade. Então, auxílio moradia, eu tenho que abrir mão. Os salários são 25.300 e ainda os deputados federais estão votando um aumento que a gente até começou um abaixo-assinado para não permitir. Já tem mais de 500 mil assinaturas. E aí, se aumentar o deles, aumenta o nosso também, que é 75%. Eu já me comprometi em abrir mão disso. Cara, um salário de 25 mil reais é totalmente fora da realidade do brasileiro. Então é mais nesse sentido de dar o exemplo, entendeu? É isso. Isso eu consigo fazer no primeiro dia. Do meu gabinete eu consigo abrir mão, simplesmente. O que eu não consigo preciso do apoio dos outros para fazer com que isso seja regra para todos os candidatos, todos os eleitos, perdão. Um outro aspecto também nessa questão de abrir mão dos privilégios, você também pretende cortar pela metade o número de assessores, né? Você sabe quantos assessores são na Assembleia Legislativa? Pois é, fiquei sabendo através da sua postagem, né? Inclusive você colocou lá, absurdos 32 assessores, né? São 32. Hoje, na prática, por que é um absurdo? Porque na Assembleia Legislativa já existem vários cargos técnicos que também fazem esse papel. Então, o que se vê na prática é que esses assessores, grande parte dos assessores são pessoas que ajudaram na campanha e acaba virando uma troca de favores, e isso o Novo e eu somos totalmente contra. Não faz sentido ter 32 assessores, as pessoas têm que ser técnicas e não cabos eleitorais para poder realizar um bom trabalho, simples assim. Bom, você pretende manter um escritório na cidade para atendimento da população, na região? Eu não sei se eu vou ter um escritório, porque isso também gera custo, mas a gente está estudando ferramentas bem simples de transparência digitais, né, que são baratas e que a pessoa consegue falar comigo diretamente. O WhatsApp eu já vi que é inviável nessa semana aí de eleição, já se mostrou inviável. Então tem algum aplicativo, tem um aplicativo chamado Nosso Mandato que eu estou estudando. Mas tem várias ferramentas simples e práticas que eu consigo dar transparência ao mandato e ouvir a todos e ouvir as necessidades. Bom, você também pretende trabalhar, né, e atuar para desburocratizar, né, o sistema, tem que falar bem espaçado, né, a palavra para não errar. Como que você vai atuar nessa situação? Quais são os projetos que você pretende apresentar? Eu acho que não interessa nem se você é de direita ou de esquerda nesse momento, né? Acho que todo mundo entende, eu acredito que seja consenso de que não é possível que seja tão complexo para você querer abrir uma empresa ou montar um negócio. Então tem algumas formas, né? Primeiro, não é nem criação de leis, é revogando leis que estão lá que são desnecessárias. Um exemplo, existe uma lei que todos os estabelecimentos de restaurantes são obrigados a vender café amargo. Cara, desculpa, mas qual é o embasamento de uma lei como essa? Né? Então, como deputado estadual, eu também posso contribuir com os municípios para que haja um poupa-tempo do empreendedor, para que o processo de abertura da empresa até o
até o fechamento desse ciclo aqui seja rápido. Na cidade de São Paulo, o Dória conseguiu diminuir de 120 para 7 dias. A gente pode informatizar, sistematizar isso e eu posso contribuir com verbas. Então é nessa linha. Revogação de leis e apoio aos municípios para simplificar a vida do empreendedor. Como que o Novo vai se posicionar aí diante da escolha do eleitorado paulista, né, do próximo, daqui a 2 semanas, próximo domingo, dia 29, né, sendo Dória ou sendo o Márcio França o governador? Bom, o Novo ainda não se posicionou oficialmente. Provavelmente ele vai manter uma posição neutra. Mas eu, Sérgio, pessoalmente, eu acredito que olhando os planos econômicos e a história dos partidos e das pessoas envolvidas, o Dória e o plano do Dória tem mais compatibilidade com o do Novo. Então a torcida é pelo Dória. Mas se der Márcio França? Não tem problema. Vai buscar diálogo também? Claro. Acho que o diálogo é independente. E a gente tem uma postura bem transparente também. A gente vai apoiar as coisas que estão de acordo com os nossos valores ideais e vai combater tudo que não está. Não é porque é situação ou oposição que a gente vai fazer vista grossa. O papel do legislativo é fiscalizar para garantir que o dinheiro que esteja saindo do orçamento chegue na ponta. Outro compromisso que você se dispôs a lutar pela população paulista é com relação ao investimento na educação básica, né? E temos aí a polêmica, né, inclusive da POSP, que é contra o modelo de educação atual, né? Tem o PSDB que diz que esse modelo é o melhor, né? Como que você vai trabalhar para ter uma educação básica melhor e de qualidade para a nossa população? Bom, primeiro a gente precisa repensar a nossa lógica de investimento. Então hoje se investe muito em educação superior, que na prática grande parte dos alunos da rede particular conseguem entrar. A gente investe pouco na rede básica de ensino, que é a principal parte. Então a gente está construindo a casa pelo telhado. Isso é a primeira coisa que a gente tem que reverter essa lógica. Valorização dos professores. Tem várias coisas que dá para serem feitas e muitas das coisas que se vê é que as leis já existem. Já tem um plano de meritocracia para professor, só que não é executado. Muitas das vezes o reajuste do salário do professor já está em lei, mas muitas das vezes não é realizado. Então tem que entender melhor ali na dinâmica se o problema é falta de lei ou é execução, certo? E aí entender um pouco, ouvir mais os professores para entender quais são os desafios de dentro de sala de aula. O que se vê é que os professores têm treinamentos que muitos deles não são referentes à didática e à metodologia de ensino. Isso atrapalha também a dinâmica do professor em sala de aula. A gente vê que tem um problema grave de segurança dentro das escolas nas periferias. Isso também é um problema do Estado. Então a gente tem que atuar em várias frentes ali, né? Uma pelos professores, outra pela estrutura física, outra pela metodologia de ensino. E a questão de dar o foco nisso. Vai ser fácil? Claro que não, mas ouvir todo mundo que está envolvido. Mas aí eu olhando para a câmera aqui, eu falo para a população, nada vai mudar se a população não participar mais. Participar da vida da escola, os pais têm que participar da vida do aluno em sala de aula, porque a escola, a gente está falando de ensino, educação vem de casa. Então a gente tem que fazer com que as coisas funcionem bem nesse sentido. Você, quando começou o nosso diálogo, você citou, né, que começou a frequentar aí a Câmara Municipal em São José dos Campos, né? Depois conhecer mais sobre o processo político. Nesse momento nós estamos nessa polarização, né? Especialmente na questão para a candidata à presidência, mas parece que no longo prazo a situação pode voltar tudo ao normal, né? Como a gente ficou um tempo atrás, com a população indo para casa, depois que apertou o voto na urna ali, achando que está tudo tranquilo e só daqui a 4 anos tem de novo compromisso, né? Como que a gente consegue tirar a população de casa, deixar de assistir a novela, por exemplo, para frequentar os espaços que são de direitos, os espaços de cidadania e de formação política também? Eu sinto que esse vai ser o meu maior desafio como deputado estadual. Porque não adianta você criar ferramentas de transparência, criar ferramentas de diálogo, se do outro lado não tem a pessoa interessada. Então, o Novo tem conseguido fazer muito isso. Assim,
Eu preciso mostrar com transparência o que está sendo discutido dentro do meu gabinete, dentro da Assembleia Legislativa. Eu preciso mostrar para as pessoas que se ela não participar, ela vai ter que arcar com as consequências também. Então o processo que eu tive de descoberta da nossa necessidade política, eu vou ter que tentar replicar para mais pessoas. Não sei ainda, mas eu sei que o Novo está conseguindo fazer isso muito bem, tanto é que na minha campanha foram várias pessoas voluntárias que nunca nem vestiram camisa de partido. O tanto de vezes que eu ouvi, olha Sérgio, eu confio em você, hein? É a primeira vez que eu estou colando adesivo de um político no carro, a primeira vez que eu estou vestindo a camisa de um partido. Então o Novo está conseguindo atrair pessoas de fora da política, e eu acho que ele está conseguindo falar, porque ele fala a verdade, ele fala coisas de senso comum. O político tem que ter um monte de privilégio? Não. Faz sentido eu usar dinheiro do imposto das pessoas no meio dessa crise para pagar minha campanha ou campanha de qualquer político? Não. Precisa ser tão difícil para empreender no Brasil? Não. Não faz sentido que a gente tenha que investir em educação básica, porque daí você oferece oportunidades na largada de forma similar para todas as pessoas? Então, o que eu gostei do Novo é que eu olhei lá e falei, tudo isso aqui, para mim, pelo menos, me parece bom senso. E é por isso que eu quero brigar. Agora, por que não é assim? A gente está aqui agora para descobrir e para lutar contra. Você falou na questão do empreendimento, né? Também foi outro desafio que você se propôs a apresentar, né? Propostas e projetos na Assembleia para geração de emprego e renda, né? Como que você vai gerar, pretende fazer isso, né? Diante também da situação, do quadro atual que nós temos, né? Que prevê aí uma demora, seja qual for o presidente eleito, seja qual for o governador, para a gente poder ter uma retomada no nosso país. Volta no que a gente falou de desburocratização. Tem que ter uma segurança jurídica. A pessoa que vai investir no Brasil, ou em São Paulo, que seja, na nossa região, ela tem que ter uma segurança jurídica mínima. Hoje a gente muda as regras da noite para o dia, né? A gente vai falar do sistema financeiro, que é um dos grandes problemas no país hoje, né? A gente paga juros muito caros, os juros do cartão de crédito, rotativo, mas a gente cria um ambiente que mina a concorrência. O Citibank saiu do Brasil porque ele tinha mais processo trabalhista no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Então a gente cria tanta regra, tanta barreira de entrada, tanta burocracia para a operação, que o investidor não tem incentivo nenhum para vir investir aqui no Brasil. Aqui se torna um investimento de risco dele. A gente precisa mudar isso. Tem que ter segurança jurídica, as regras têm que ser simples, a mão de obra tem que ter mais mão de obra qualificada, então investimento em educação básica, é o pacote completo, né? Infraestrutura, né? Hoje a gente depende muito das rodovias, a gasolina está cara, as estradas são ruins, grande parte das estradas são ruins, especialmente se você sair de São Paulo, né? A gente precisa entender isso. Hoje os nossos portos são uma rede de corrupção e burocracia absurda, então o nosso ambiente não é favorável, entendeu? A gente tem que atuar nisso. Como que você pretende dialogar com as lideranças municipais, né? Você também de Taubaté até o Vale Histórico. Sim. Tem essa responsabilidade aí de ser o único representante. Como que você vai dialogar, sendo que nesse trecho também existe representante de várias bandeiras partidárias? Né? Não, a gente não liga para partido político, não. A gente liga para idoneidade, honestidade. E no Novo a gente defende mais autonomia para os municípios. Porque o município sabe o que é mais importante para a sua região. Então, ouvindo os prefeitos, os vereadores ou a própria população, definindo quais são as prioridades e tentando atuar em conjunto para fazer com que, de novo, não só as verbas, as emendas, os projetos cheguem, e quando cheguem sejam bem executados, que para mim eu sinto que isso é o mais importante. O nosso problema no Brasil e no estado de São Paulo não é falta de dinheiro, porque o orçamento é fazer com que o dinheiro chegue para quem mais precisa. Tem algum ruído no caminho que é o grande problema nosso e que, como deputado estadual, eu pretendo atuar nisso. Nós estamos conversando com o Sérgio Victor, ele que é o nosso deputado estadual, representando o Vale do Paraíba, né? E é por Taubaté, né, Sérgio? Ele deu o endereço aqui já, mas eu não vou passar para vocês, tá bom? Vocês vão procurar nas plataformas, né? Como conversar com o nosso deputado. Existe algo também que você não colocou nos seus compromissos, que depois agora de eleito, puxa vida, também tem que assumir essa bandeira?
Não, por enquanto não. O que eu estou fazendo agora é estudando qual seria a equipe ideal. Eu não falei durante a campanha nos processos licitatórios. Então pode ser que a gente tenha alguém na equipe que seja especialista nisso para fiscalizar as licitações estaduais. Mas não, eu acho que de forma geral a gente tem que, o grande papel do deputado estadual é fiscalizar o orçamento do governo, as ações do executivo e fazer com que o dinheiro chegue para quem mais precisa. A gente vai atuar nas áreas essenciais da educação, segurança e saúde. Tem uma outra que a gente, como a gente tem uma bancada de 4 eleitos do Novo, a gente vai estudar em conjunto também o que um pode pegar, a especialidade de um, suprir a de outro. A gente vai montar uma bancada interessante. Tenho certeza que a gente vai dar trabalho para quem não quer fazer com que a máquina pública ande. Então, quero agradecer, Sérgio, Victor, o seu aceite do nosso convite aqui para vir no nosso programa. Ele vinha semana passada, gente, mas olha, foi tanta gente parabenizando, né, que a garganta não ficou legal, né? E eu falei, fique tranquilo que a gente conversa a hora que tiver melhor. Então, na segunda-feira fez bastante corpo a corpo e foi pedindo voto na chuva até sábado às 10 horas da noite. Eu fiquei sem voz, estou recuperando ainda. Eu que agradeço o convite, André, fico feliz de poder participar de uma TV local. Sucesso para vocês, obrigado a você que está vendo também. Pois é, a porta está sempre aberta aqui no nosso programa das 6 e nos programas da casa também, dos nossos colegas, para vir colocar, né, o relatório, para vir colocar o seu mandato, o seu trabalho em prol da nossa cidade. No próximo eu venho fazer a prestação de contas. Então já tem um compromisso aí do nosso deputado Sérgio Victor, daqui a um ano, ou menos, né? Ou menos, depende. Daqui a um ano eu vou ter... Começa em março, né? Então vou ter 7 meses de mandato. Pois é. Então, quando fizer 6 meses de mandato, então a gente convida ele novamente para poder participar conosco aqui no nosso programa das 6. Fechado? Fechado, marcado. Então, gente, nosso deputado Sérgio Victor, representante do Novo e da nossa região do Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa. Eu agradeço a você também que nos acompanha aqui pela TV Cidade, nesta segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018. Amanhã estaremos de volta aqui às 18 horas. Eu, Jonathan William, Claudinha Mello, Jefinho e toda a nossa equipe da TV Cidade. Então, uma ótima noite. Daqui a pouquinho, 19h30, Pedro Luiz e Guilherme Beliski, eles vão arrancar aqui o cabelo um do outro, porque estão disputando aí quem é o que torce mais pelo time, né? Então, daqui a pouquinho tá o pai, tá o filho. O assunto é futebol, como sempre, no programa deles na segunda-feira. Eu vou até ir embora para sair longe dessa briga, gente. Então, até amanhã e fique com a nossa programação.